Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a vir conosco nesta aventura tão linda de ler a Palavra de Deus, compreendê-la, entender o projeto de Deus para cada um de nós e viver dentro deste projeto, tendo uma vida bonita, saudável e feliz. Bem, estamos estudando sobre o começo de todas as coisas, como tudo começou. E no programa de hoje vamos falar sobre a formação do homem. Como o homem foi feito? Que homem tão especial é este, o primeiro ser criado, o primeiro homem criado? Vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina? Deixe seu coração aberto e pronto para ouvir a voz de Deus. O programa Os Gideões já começou. Bem, nós vamos ver que tudo que foi criado pela Palavra de Deus. Foi criado pelo próprio Jesus, como está escrito no Evangelho de João, no capítulo 1, dizendo que Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dEle e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Jesus é a palavra, é o verbo de Deus. Jesus, ali junto com o Pai e o Espírito Santo, a Trindade Santa e maravilhosa, criou todas as coisas, tudo que existe. Mas, quando Deus foi fazer o homem, a Bíblia nos diz como ele foi feito. Vamos ver? Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 2, nós vamos ler do verso 4 ao 7. Diz assim: Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Esta é a gênese do homem, esta é a formação do homem. Este é o modo como Deus nos criou. A palavra diz que Deus formou o homem do pó da terra. Não significa que Deus pegou o barro e moldou o barro fazendo um homem. Não. Deus pegou todos os elementos da natureza, os elementos da terra. O nosso corpo é formado de água, ferro, cálcio, magnésio, fósforo, e esses elementos todos aqui estão formando o corpo humano. Uma grande parte de água. E Deus nos fez de uma maneira tão maravilhosa, a sua imagem conforme a sua semelhança. Como assim? Quando o Senhor criou ali, Ele fez de fora para dentro. Primeiro fez o corpo humano e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Quando uma criança nasce, o bebezinho estava antes ali dentro do útero materno, envolto pelo líquido amniótico. E o pulmãozinho não se enche de ar no útero materno. Mas quando a criança nasce, ela passa por aquele momento de sofrimento para o nascimento e ela entra nesse mundo aqui fora. Muitas vezes o médico dá uns tapinhas no seu pezinho ou no seu traseiro para que a criança chore, para que ela encha o pulmão, enche o peito de ar e comece a respirar. Assim é a vida, assim começamos, assim nascemos e respiramos e existimos. O primeiro homem, Deus o fez adulto, Deus o fez pronto
mas Deus soprou em suas narinas, Deus soprou a vida no homem. O homem, nós podemos estudar a ciência, estudamos o corpo humano, já conseguimos fazer proezas tais como um transplante de coração, ou seja, pegar uma máquina em funcionamento e conseguir transplantar um coração, algo tremendamente grande. Transplantes de outros órgãos, do pulmão, rins, etc. Nós temos caminhado tanto na medicina, mas o homem não sabe a origem da vida. O homem pode até conseguir duplicar, clonar, ele pode conseguir tantas coisas através do estudo da genética, da biologia, da cirurgia, mas o homem não consegue entrar neste ponto, a vida, criar a vida. Por quê? Porque a vida veio de Deus, foi o sopro do próprio Deus. Nós vemos como o primeiro homem foi feito de uma maneira sobrenatural. Adão e Eva, o primeiro casal, eles vieram ao mundo de uma maneira sobrenatural. Todos nós fomos formados no ventre de nossa mãe, todos nós fomos formados pelo encontro de duas células e então tornando-se um embrião, um feto e o bebê, nascendo, crescendo, passando pelas fases da infância, adolescência, entramos na vida adulta. Todos nós. Mas Adão foi de uma maneira muito especial, porque dele veio toda a raça humana. Dele foi tirada Eva e deste casal nasceu toda a raça humana. É o que nós vamos ver. Mas nós vamos ver que, assim como o primeiro homem, Adão, veio de maneira sobrenatural, Paulo nos fala sobre o segundo Adão, o segundo homem, de maneira sobrenatural, Jesus. Jesus não nasceu da forma como todos nascem. Ele foi obra do Espírito Santo no ventre de Maria. Jesus nasceu de uma virgem, de maneira sobrenatural. Vamos ver o que Paulo nos diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, de 45 a 49. Paulo diz assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, e depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E, como é o homem celestial, também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Que texto maravilhoso é este que Paulo nos traz a respeito de Jesus, o Filho de Deus, que veio ao mundo de maneira sobrenatural, mas veio trazer para o homem não apenas a esperança, mas a certeza de uma vida nova, de ser espiritual como o Senhor. Adão trouxe a imagem terrena e depois do pecado, todos nós nascemos com esta natureza pecaminosa. Esta natureza que chamamos de carne, esta inclinação para pecar, esta inclinação que nos leva à morte. Por causa do pecado de Adão, todos vão passar pela morte. Todos, a Bíblia nos diz, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus, Ele trouxe a imagem do celestial. Jesus jamais pecou.
não se acha um único deslize. Ele mesmo disse aos seus conterrâneos, aos seus contemporâneos, ele disse: quem de vocês me acusa de pecado? Quem pode mostrar uma falha em mim? O que os fariseus achavam para acusar Jesus era com relação ao sábado. Ele cura no sábado, mas Jesus disse: os sacerdotes estão no templo trabalhando no sábado e não são acusados de pecado. Se uma ovelha, um boi cai num buraco no dia de sábado, você livra, você tira do buraco e você não pecou. Eu não posso curar no sábado. E Jesus disse: o homem não foi feito por causa do sábado, mas sim o sábado por causa do homem. Não havia falha em Jesus, não havia pecado em Jesus. E Jesus veio trazer a vida em si mesmo. Esta vida de vitória sobre o pecado, esta vida de vitória sobre a morte, esta vida que tem uma característica espiritual celestial. Você já percebeu que uma pessoa, quando aceita Jesus, ela muda até mesmo o seu aspecto, a sua fisionomia, o seu rosto, a sua postura? Há um brilho, há uma beleza, há uma paz, há algo que testifica uma mudança. Isto é o Espírito de Deus que traz a vida, que traz a imagem de Jesus em nós. Você já tem esta imagem de Jesus? Você já tem esta paz? Você já é salvo? Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.